Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast na televisão. Hoje temos o prazer de estar conosco aqui mais uma vez em nosso podcast a doutora Jordana Rezende. Ela que é especialista em Direito do Trabalho, ela é pós-graduada nessa área e atua nessa parte aí do direito, né, do trabalho para empresas. Doutora Jordana, que prazer ter você aqui conosco. Voltando ao nosso podcast, né? Sim, eu que agradeço. Eu estou ficando de casa já, né? Já tenho alguns programas aí com o senhor. Gente, olha o tema de hoje. Medidas disciplinares, limites legais e estratégias eficazes. Eu já tenho uma pergunta aqui para a doutora, né? Quais são os principais tipos de medidas disciplinares que uma empresa pode adotar? Os principais tipos de medidas é isso que a gente vê, né, no dia a dia, que as empresas normalmente adotam, que é a questão da advertência verbal, existe a questão também da advertência documentada. Em caso de infrações mais graves, existe a suspensão e existe até a justa causa, né, que pode ser aplicada para um funcionário, a depender do que está acontecendo ali dentro da empresa. Doutora, como é que a empresa pode aplicar uma advertência verbal ou escrita corretamente? Porque eu sei que tem que seguir todo um passo que a lei manda, né? Exato. Essa advertência verbal, e eu não estou falando agora só da advertência, mas de todas as sanções, ela tem que ser aplicada com imediatidade, né? Se o fato aconteceu, você ficou sabendo, você aplica. Normalmente é aplicada pelo RH, existe uma certa formalidade, você não pode se alterar, você não pode agredir verbalmente um funcionário para aplicação de uma advertência. Então você tem que se manter neutro, né? E conversar ali para poder penalizar por aquele fato ocorrido. Ou seja, mesmo ele errado, a gente tem que se controlar, né? Exato. É o controle das emoções. Como é que tá o seu, hein? E em quais situações a gente pode suspender, né? A famosa suspensão disciplinar. Como é que ela pode ser aplicada? A suspensão, ela já é por fatos mais graves do que a advertência. A advertência, ela é como se fosse uma penalidade mais branda, né? Por um fato ocorrido que não foi tão grave. Aí eu já posso dar exemplo da falta injustificada. Aquele funcionário que falta e não justificar falta, não apresenta atestado médico, ou todos aqueles motivos que estão elencados na CLT, né, para abono de falta, pode ser aplicada uma advertência para ele. Só que uma falta injustificada não é um fato tão grande assim, né? Porque até mesmo porque o funcionário também perde, já que ele perde DSR, ele não vai receber por aquele dia. Então a advertência é mais que suficiente. Agora, se aquele funcionário ele tem faltado com frequência, você vê que ele está agindo de má fé, né? Falta 3 dias, vai trabalhar 2, falta mais 5, vai trabalhar 4, e ele está agindo com a má fé, aí você já pode aplicar uma suspensão de 3 dias, dependendo do caso de 5 dias. A CLT limita a 30, mas assim, mais do que 5 são realmente casos extremos que eu indico. E a suspensão, diferentemente da advertência verbal ou escrita, ela pesa no bolso, né? Pesa, porque a suspensão fica como se fosse uma falta injustificada, né? A suspensão, o funcionário deixa de receber por aqueles dias que ele está suspenso, ele vai perder também o DSR, né? Ele vai, já deixando claro aqui, porque tem empresas que têm dúvida, ele perde o DSR porque ele perde a remuneração do descanso, mas ele tem direito ao descanso de toda forma. O DSR é descanso semanal remunerado. Porque eu falo tanto isso. Eu falo tanto isso que eu esqueço de explicar. É uma escadinha, advertência, suspensão para uma demissão por justa causa? E se for, em quais casos eu posso aplicar uma demissão por justa causa? Então, não é uma escadinha, existe muito entendimento errôneo de que você precisa aplicar 3 advertências para aplicar uma suspensão e aplicar 3 suspensões para aplicar uma justa causa. Isso na prática não existe, é realmente uma história para boi dormir, porque quando chega na Justiça do Trabalho isso é facilmente derrubado. Na verdade, depende muito da falta, né, do ato cometido, se é tão grave a ponto de ensejar uma justa causa, porque existe o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, que ali é observado em todas as áreas do direito, né? Em tudo que você faz na sua vida, você tem que observar esses princípios.
Então, assim, se um funcionário está agredindo o outro, um funcionário saiu no soco com o outro, isso é uma falta cabível de uma justa causa, porque é tão grave que cabe uma justa causa. Ah, o funcionário gritou com o cliente, como isso pesa no bolso da empresa também, né? Porque aquele cliente vai ver com mais maus olhos, vai falar para outras pessoas, também pode aplicar uma justa causa. Então, mesmo que o funcionário não tenha nenhum histórico de nenhum tipo de advertência ou de suspensão, você pode aplicar a justa causa direto. Tudo pelo princípio da razoabilidade. Legal. Doutora, como é que é na prática? Você hoje advoga aí para milhares, né, de funcionários por causa das empresas que você representa. Como é que é na prática isso? É tranquilo quando demite por justa causa ou existe uma revolta? As pessoas são organizadas com seus RHs internos? Como é que é na prática? O que a gente vê... Se puder expor, claro, né? Claro, não tem problema. A gente não expõe ninguém. O que a gente vê na prática é mais organizado porque essas empresas que eu acompanho, eles têm o auxílio do jurídico, né? Essas empresas que não têm auxílio do jurídico, eu costumo ver muita arbitrariedade. O empregador, às vezes, fica muito revoltado com algum fato cometido, né? Aplica uma justa causa, quando, na verdade, não cabe uma justa causa. Por isso que eu falo sempre que é muito importante você ter um acompanhamento de um jurídico, de um RH especializado, né? Para você fazer esse acompanhamento. Porque o funcionário muitas vezes se revolta. Na verdade, a maioria das vezes o funcionário... Ninguém quer receber uma justa causa, né? Até porque fica, né, na CTPS, que foi uma dispensa por justa causa, enfim, é uma situação complicada. Então, é sempre importante ter um auxílio de um bom RH, até mesmo porque esse funcionário ele pode procurar a justiça para reverter. Gente, vamos aqui a um breve intervalo. Até já já. Não deixe que a inadimplência dos seus clientes sufoque o seu crescimento. A Varela Torres Recuperação de Crédito é especializada em cobranças e negociações de dívidas, com profissionais preparados para agirem em negociações simples e casos complexos. Recupere o controle do seu negócio, elimine a inadimplência de recebíveis e evite desgastes com os clientes. Fale com quem está há mais de 5 anos no mercado com resultados comprovados. Para mais informações, ligue no número 62 993 97 4336. Varela Torres. Recuperação de crédito. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com Varela Torres Cast, seu podcast da televisão. Você perdeu o primeiro bloco, vai lá no nosso canal do YouTube, né, dr.fla.varela.torres, porque o primeiro bloco ficou muito legal. O tema de hoje, medidas disciplinares, limites legais e estratégias eficazes. Falamos aqui um pouco sobre como as empresas devem agir para poder realizar advertência, verbal ou escrita, suspensão, demissão por justa causa e etc. Você, se perdeu o primeiro bloco, vai no canal do YouTube e assiste porque ficou muito bom. Como nossa convidada, né, tirando todas as suas dúvidas, está conosco a doutora Jordana Rezende, ela que é especialista aí em direito do trabalho, né, empresarial para empresas. Doutora, vamos de pergunta? Vamos. Olha só, quais cuidados a empresa deve tomar para evitar a reversão da justa causa na seu trabalho? Os principais cuidados é realmente ver se aquele caso cabe numa justa causa, né? Às vezes é igual eu falei, às vezes a empresa ele tá com raiva, o empregador, porque o empregador é uma pessoa física que tem sentimento, né? Então acaba que às vezes ele desconta uma raiva ou então vai aplicar uma justa causa e acaba sendo vexatório para o funcionário. Existem todas essas situações. Então é sempre bom você estar alinhado com o jurídico, com o RH especializado, para ver se aquela situação realmente cabe uma justa causa, você ter provas, né, de que aquela situação realmente cabia, porque existe a questão de o empregador ter que comprovar na Justiça do Trabalho, né? A questão da prova é sempre a cargo do empregador quando tem uma dispensa por justa causa. Então é realmente ter esse alinhamento com né, um jurídico bom, um RH capacitado, para evitar qualquer tipo de problema futuramente. Eu vi que você falou aí da penalidade, ou melhor, penalidade desproporcional. O que seria isso e como a empresa pode evitar, talvez, seguir essa forma desproporcional para aplicar algum malefício ao funcionário? O que eu mais falo para as empresas é a questão de ter um manual de normas internas, né? Porque se você tem um manual de normas internas especificando na sua empresa o que é o regimento, o que você tem que seguir, se o funcionário descumpre, você consegue ter um documento para penalizar aquele funcionário. Então, assim, às vezes não fica tão desproporcional. E aí você consegue também seguir
o que você mesmo pode aplicar e o que você não pode aplicar. Às vezes o funcionário veio trabalhar de forma inadequada, vou aplicar uma suspensão. Não é viável, porque não é um ato assim tão gravoso. Então, se você tem ali seu manual de normas internas informando quais são as penalidades, né, o que a sua empresa exige do funcionário, você consegue aplicar com mais razoabilidade o que você, o tipo de penalidade adequada, né? É forte, hein, gente? Agora vamos ter que estar pedindo para o povo trabalhar para ganhar nosso dinheiro. E como é que a empresa pode estabelecer assim, critérios claros para a aplicação dessas medidas? Tem uma cartilha, um beabá, o advogado elabora, ou não tem? Infelizmente, a gente não tem nada na lei especificando quais são os atos. Por exemplo, falta injustificada gera advertência, bater no coleguinha gera uma suspensão. Não existe nada na lei que fala especificamente quais são os atos e quais são as medidas. Então, assim, a CLT ela deixa de forma muito aberta, muito ampla. Por exemplo, questão de uma das possibilidades é desídia no desempenho das funções. Aí desídia já enquadra. Tratar o cliente mal já enquadra também falta injustificada. Então, é um conceito muito amplo. Então, é sempre bom você consultar um jurídico. Ou até mesmo um RH especializado, acredito que consiga orientar de uma forma melhor. Mas realmente precisa ter alguém que tá ali orientado, né, que está junto da lei, que está junto das jurisprudências dos tribunais, para entender se aquele caso cabe ou não a penalidade para ser aplicada. Eu lembro o caso de uma empresa que uma vez procurou essas andanças da vida e 2 caminhoneiros brigaram, aí um veio com um facão para cima do outro caminhoneiro. Ele deu para poder matar, ele colocou o braço e cortou o braço, ele perdeu o movimento do braço. Uma briguinhazinha simples. Agora, pergunta como é que foi, se deu certo a demissão por justa causa? É o nosso Brasil, né, gente? Bom ou ruim, né? É o nosso Brasil, né? Vamos lá, mas vamos de pergunta, doutor. Vamos voltar aqui ao nosso mundo aqui, né? O mundo jurídico ideal, né? Conta pra gente um pouco qual seria o trabalho do jurídico, né? O jurídico preventivo, para que a gente possa realmente seguir e ter segurança. Eu sei que nada é 100%. A obrigação do advogado é obrigação de meios, não de fim. Mas como é que é esse auxílio para a gente poder transparecer para o nosso pessoal e também auxiliar quem está em casa, que às vezes tem empresa, para que ele possa tomar cuidados, né? Na forma de contratação, demissão, dia a dia de um funcionário. Sim. Eu acho que o jurídico é o principal, assim, para evitar algum tipo de problema na aplicação dessas penalidades, porque acaba que nós do jurídico, nós que trabalhamos como advogados, a gente tem acesso diariamente ao entendimento dos tribunais. Então, assim, as empresas que a gente presta assessoria jurídica, elas sempre buscam a gente para aplicar algum tipo de penalidade. Não existe nenhum tipo de aplicação de justa causa sem antes passar pelo jurídico. Então, às vezes, a gente mesmo barra e fala, não tem prova disso, a gente precisa pelo menos de testemunha, não tem testemunha. Então, isso vai cair muito facilmente na Justiça do Trabalho e muito provavelmente o empregador vai ser condenado, porque a gente precisa ter prova. Então, assim, a gente consegue dar um panorama geral do que vai ser a aplicação, a gente faz também a notificação, a gente faz tudo como advogado, e aí a gente consegue prevenir futuras lides. Bom demais. Doutora, deixa o arroba aí para maiores informações. Certo. O Instagram é @JordanaRezende, com S. Bom demais. Gente, nosso programa está chegando ao fim. Doutora Jordana, muito obrigado por estar voltando, né, ao nosso podcast. É sempre um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Espero voltar mais vezes. Até a próxima. Que Deus te abençoe.